Nós todos sabemos e sentimos que estamos todos conectados ou sintonizados. Nós somos todos um, compondo uma grande massa de espíritos seguindo juntos, ainda que em diferentes níveis de estados de consciência, na nossa escalada evolutiva rumo à perfeição do espírito. A gente costuma mencionar repetidamente o termo sintonia vibratória, principalmente no nosso meio espiritualista. Mas será que a gente compreende de fato o que significam vibração e sintonia? Eu já adianto para vocês que nos esclarecermos sobre o que seja sintonia vibratória já vai nos auxiliar bastante quando nós aprendermos a utilizar a 8ª lei da apometria, que se refere à lei do ajustamento de sintonia vibratória, no ajuste de conexão tanto com os nossos mentores, espíritos que dirigem os nossos trabalhos, quanto com consciências mais ignorantes, mais maldosas. Todos nós somos pura energia. Incessantemente nós exteriorizamos energias com as quais a gente se reveste mesmo e que nos definem muito mais do que as nossas palavras. Segundo disse André Luiz no livro Libertação, as nossas energias nos definem porque possuem uma vibração própria. Na física clássica, a vibração é o movimento de um ponto oscilando em torno de um outro ponto de referência. O exemplo de vibração mais simples e clássico que nós podemos fazer alusão é o movimento que executa um pêndulo de um relógio de parede lentamente. Esta é uma característica de todos os fluidos, quer eles se expressem como matéria grosseira ou de forma eterizada. O movimento vibratório é representado por uma onda. Essa onda vai possuir um comprimento e uma frequência peculiares a cada tipo de fluido que lhe deu origem. Ou seja, quando esses fluidos se deslocam no espaço, eles não o fazem de forma contínua, mas executam esses movimentos internos de vai e vem, de comprimento, de onda e frequência bem específicos. Nós todos estamos mergulhados em um oceano de ondas, fluido cósmico universal, tudo à nossa volta, até mesmo partículas de um átomo com seus prótons e elétrons, quando se deslocam, originam uma onda associada a eles. O nosso cérebro é um emissor de ondas mentais, já que o nosso pensamento é matéria sutilíssima, é produzida pela mente comandada pelo nosso espírito. Eu gosto de fazer paralelos. Vamos dar uma olhada no que nos diz o terceiro princípio hermético. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em pleno movimento, tudo vibra, nada está parado. É um fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Então, o terceiro princípio hermético explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, de energia, mente e espírito vão resultar das ordens variáveis da vibração, desde o todo, que é por espírito, até na escala de baixo a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada a vibração, mais elevada será a posição dessa matéria na escala evolutiva. A vibração do espírito, por exemplo, é de uma intensidade tão grande e rápida que nos dá a impressão de que o espírito está parado, como uma roda que se move muito rápido e a gente tem a sensação de que ela está parada. A gente só vê a calota, por assim dizer, parada. Na extremidade inferior da escala estão as formas mais grosseiras da matéria. As vibrações são lentas, parece que tudo está móvel. Entre esses dois polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o elétron
átomo, molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório ao nosso entorno. É a vida. Isto é tão verdade nos planos de energia e da força, que também variam em graus de vibração, quanto nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações. Tudo é sutil, a matéria difere em seu estado vibracional nos mundos espirituais. Em Espiritismo, sintonia e identidade vibratória das emissões mentais de 2 ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados. Assim, estarão em sintonia vibratória pessoas ou espíritos que tiverem pensamentos e sentimentos semelhantes, pois as duas pontas vão compartilhar do mesmo nível de ondas e frequências que são que são semelhantes. São os nossos sentimentos que são responsáveis pelas características dos nossos pensamentos, ou seja, pensamento é neutro, mas vai receber o tom, o colorido específico daquilo que a gente emana e como emana. Não é o espírito que é o emissor dos pensamentos, mas os sentimentos vão carregá-lo de conteúdo positivo ou não. Então, a sintonia vibratória é a expressão física da afinidade espiritual entre criaturas, filhas de Deus, que decorre das características morais que elas têm, que se manifestam através dos seus gostos, dos seus ideais, da nossa maneira de ver o mundo, como a gente age, dos nossos sentimentos. É um descenso vibratório. Pensamento influencia sentimento e também vice-versa. A partir daí não há como a gente evitar o fenômeno da sintonia. Sintonia é uma lei natural de conexão energética, eu sempre digo isso. A todo momento, nós estamos em sintonia vibratória com outras energias, com outras mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Aí passa a ser natural que nós tenhamos companhias espirituais que vão se afinizar a tudo aquilo que somos e a tudo aquilo que fazemos. Então, quando a gente pensa e sente, a gente cria um campo vibratório de energias ao nosso redor. O nível vibratório desse campo vai depender da qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, emoções. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Ele já nos alertava sobre a nossa responsabilidade perante o nosso campo vibratório. Qualidade vibracional. O próprio André Luiz, também, de novo, no livro Missionários da Luz, diz: somos, cada qual de nós, um ímã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio, nossa casa espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha que corta os altos céus com as suas próprias asas. Mas haverá uma forma da gente, então, melhorar a nossa vibração pessoal, de melhorarmos as nossas sintonias espirituais? Como é que a gente consegue fazer isso? Há um meio infalível, autoconhecimento, e o próprio Kardec, nas obras da codificação, nos dá uma dica. Vamos enriquecer o pensamento através da aquisição, desenvolvimento da nossa inteligência, da edificação dos nossos sentimentos, desenvolvendo a nossa moral, autoaprimoramento, conquistado com esforço, olhando para onde a gente direciona a nossa vontade, melhorando os nossos relacionamentos interpessoais, desenvolvendo positivamente o nosso livre-arbítrio. Quando a gente alimenta as nossas tendências negativas, de novo as nossas sombras, traumas,
complexos, crenças limitantes, a gente desequilibra os nossos pensamentos, desequilibra sentimento e, consequentemente, a gente altera o nosso campo vibratório. E aí a gente abre brecha, porta para a influência de espíritos que vibram em baixo teor energético, em baixa vibração. E aí, isso pode ocasionar consequências bem desastrosas no nosso campo mental, físico e espiritual. Novamente, missionários da luz. André Luiz diz que assim como o corpo físico pode ingerir alimento venenoso que vai intoxicando os tecidos do nosso corpo, também o nosso corpo perispiritual pode sofrer dessa degradação de baixa energia que vai corroendo as nossas células do perispírito e, consequentemente, do corpo físico. Se a gente ainda não atingiu essa maturidade, se a gente se alimenta de paixões, a gente pode a qualquer momento, então, por exemplo, diminuir, se intoxicar com essas ondas mentais e entrar em estado de profundo desequilíbrio físico, energético, emocional, psíquico. Então, toda a manifestação de energia, seja ela no nível da matéria, do pensamento, da emoção, da vontade, do desejo, do amor, da raiva, qualquer que seja a sua manifestação, é construída através de vibrações. E através desse trabalho incessante de autoconsciência que a gente consegue mudar a nossa frequência vibratória. Compreender esse fenômeno de sintonia e entendê-lo como inevitável vai nos ajudar, inclusive, a entender como os fenômenos mediúnicos, as sintonias ocorrem, os processos obsessivos também ocorrem. No campo da assistência espiritual é fundamental que a gente entenda como os processos de sintonia vibratória se dão. Lá no início a gente falou sobre a importância e sobre a necessidade do ajuste de sintonia de propósitos e, consequentemente, de vibrações entre os membros que desejam formar um grupo, seja de estudos ou seja com foco em atendimento. É a qualidade dessa sintonia dos membros da corrente mediúnica que deve ser pautada, baseada em igualdade de propósito, em respeito, em confiança, em objetivos elevados, verdade entre seus membros, que vai determinar o tipo de assistência espiritual que o grupo terá. Claramente, é o tipo de vibração formada no início dos trabalhos, através das orações, preparo fluídico, do ambiente, do todo, alinhamento da corrente mediúnica, a fé, os cantos, por exemplo, que vai abrir portas para uma parceria de elevado teor energético com os espíritos, ou seja, dos dois lados da vida. Nos trabalhos assistenciais, nós enfrentamos e somos levados para campos vibratórios muito baixos, cidades, locais cuja vibração difere em muito das nossas vibrações aqui na Terra. Vamos lembrar que a apometria trabalha nas regiões umbralinas inferiores, daqui para baixo, em locais densos, tóxicos, desequilibradíssimos. A gente vai lidar com consciências, com espíritos em baixíssimo grau de maturidade espiritual. Espírito sofredor, obsessor inteligente, hipnotizadores e hipnotizados, especialistas das sombras, baixa frequência vibratória. E para que a gente consiga circular nesses ambientes, entrar em contato com esses seres tão diversos, a gente precisa, inclusive, se certificar, enquanto seres humanos e trabalhadores, sobre a qualidade da nossa energia, da nossa vibração. Essa qualidade que vai determinar, inclusive, que após os trabalhos nós sairemos bem, energética, emocional, mentalmente, dessas lidas com energias tão discordantes, e para que a gente possa voltar ao nosso estado vibracional próprio, mais elevado, ser desconectado do que aconteceu e seguirmos com as nossas vidas após o dia do atendimento. Então estejamos sempre atentos a nós, ao nosso processo de crescimento individual, de expansão da consciência, de autoobservação, para que a gente possa, com mais brevidade, deixar de nos associarmos a essa baixa realidade consciencial que impera no nosso planeta Terra. Que a gente possa, acima de tudo, deixar de fazer parte
dos 75% dos habitantes que compõem a massa ignorante de seres que vibram em baixíssima frequência, alimentando aí o sistema das sombras e comprometendo a si mesmos e a coletividade. A gente já adianta, finalizando, que são os nossos processos autoobsessivos que vão fazer com que, através do ajuste de sintonia vibratória dessa lei, nós nos conectemos com processos obsessivos maiores. Um grande beijo e até breve.